Olá, meninas, meninos. Vamos lá, gente, vamos começar mais um assunto. A gente hoje vai falar sobre, ainda dentro do reino vegetal, nós vamos falar sobre outros grupos mais evoluídos, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, o que a gente pode dizer? A gente diz o seguinte, que as gimnospermas e as angiospermas são diferentes das briófitas e das pteridófitas. Por quê? Porque têm sementes, são plantas que produzem sementes. Então, a gente coloca as gimnospermas e as angiospermas num grupo mais evoluído do que aquelas que nós vimos anteriormente. Agora, as gimnospermas, diferentemente das angiospermas, não têm um fruto envolvendo as sementes. Então, gimnospermas e angiospermas têm sementes, porém, as gimnospermas ainda são menos evoluídas que as angiospermas, e um dos fatos que a gente pode citar é a ausência de um fruto que envolve a semente. Além disso, as gimnospermas também não têm aquilo que nós caracterizamos, que nós conhecemos tradicionalmente como flores. Tem estruturas reprodutivas, mas não flores, e sim folhas modificadas, que nós chamamos de estróbilos. Aí aqui nós observamos estróbilos, né, a estrutura de alguns estróbilos, então você percebe facilmente que é bem diferente daquelas flores tradicionais que nós conhecemos. Então esses estróbilos vão produzir os gametas masculinos e femininos, vai haver a transferência de gametas masculinos de um estróbilo para outro, e assim acontece a reprodução desses vegetais, tá? Com a utilização dos estróbilos e não de flores. Essas gimnospermas, como as angiospermas também, têm vasos condutores de seiva. Nas pteridófitas a gente já observou a presença dos vasos condutores. Então aqui tem os vasos condutores. A gente fala que esses vasos formam dois tipos de tecidos. O xilema, que é formado pelos vasos condutores de seiva bruta, e o floema, que é formado pelos vasos condutores de seiva elaborada. Além disso, a gente observa aqui nas gimnospermas, além da raiz, do caule e das folhas, a gente observa também, né, a formação das sementes, que não tem lá nas pteridófitas, e a formação dos estróbilos como estruturas reprodutivas. Aqui exemplos de gimnospermas. Tá? Essas são as araucárias, essas tem aqui no Brasil, na região sul do Brasil, nós encontramos as araucárias. Aqui nós temos pinheiros. Os pinheiros são comuns na região norte do planeta, né, nos países que ficam mais ao norte, por exemplo, aqui na América, continente americano, na América do Norte, a gente vê, né, nos Estados Unidos, no Canadá, nas florestas temperadas da Europa também nós observamos a presença desses vegetais, né, dos pinheiros, o famoso pinheiro de Natal, por exemplo. Aí aqui outro tipo de gimnosperma, tá? Essa menor, né, uma planta de menor porte, encontrada em vários jardins, é comum encontrar esse tipo de gimnosperma. Aqui, uma gimnosperma gigante, né? Essas árvores podem atingir 80, 90, 100 metros de altura. São árvores típicas do Canadá, são as sequoias. Então, são tipos diferentes de gimnospermas, desde plantas muito grandes, como as sequoias, até plantas de médio porte, como as que nós encontramos em alguns jardins. No caso do ciclo de vida, né, da reprodução, a gente observa que existem grãos de pólen. Dentro dos grãos de pólen ficam guardados os gametas masculinos, e assim a ação de transferência de grãos de pólen de um estróbilo para outro possibilita a reprodução, visto que assim vai acontecer a fecundação. Tá? O gameta feminino fica dentro de um estróbilo, o gameta masculino passa de um estróbilo para outro, e assim acontece o encontro de gametas, assim acontece então a fecundação, para que possa haver o ciclo reprodutivo. Aqui um esquema do ciclo reprodutivo. Você percebe que gametas masculinos saem de um estróbilo para outro, para que então possa ocorrer essa reprodução. No caso das angiospermas, é o grupo mais evoluído,
é o grupo de maior grau evolutivo, é o grupo também, até por ser o grupo mais evoluído, o que melhor se adaptou é aquele que tem o maior número de espécies e tem plantas, desde plantas muito grandes, árvores muito grandes, até pequenas plantas de jardim, até grama. A grama também é um tipo de angiosperma. Então tem plantas pequenas, tem plantas médias e tem plantas também muito grandes. Então nas angiospermas, a gente observa, diferente das gimnospermas, a presença de flores, flores mesmo, como nós estamos acostumados a ver, com aquelas pétalas mais delgadas, delicadas. E também a presença de frutos envolvendo as sementes. Então, nas gimnospermas, as sementes são desprotegidas, enquanto que nas angiospermas, as sementes são protegidas pela presença desse fruto. Aqui um exemplo, tá? Você vê a presença de flores e do fruto. Nesse caso, a gente consegue ver ao mesmo tempo as flores e o fruto. As flores com as pétalas delicadas, nesse caso, fruto bem colorido para destacar. E a gente diz justamente isso, que as flores, elas podem ter cores muito vistosas, podem ser brancas, podem ter cheiros muito fortes ou não. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, seja colorida ou branca, seja um cheiro forte ou não, nessas flores a presença de um líquido açucarado, chamado néctar. E esse néctar atrai alguns animais que vão atrás do néctar e acabam ajudando a transferir pólen de uma flor para outra. O animal vai atrás do néctar, o pólen fica no corpo desse animal, quando ele vai atrás de outra flor para pegar mais néctar, ele leva o pólen, então faz essa transferência de pólen. Então, no caso das gimnospermas, a polinização é sempre pelo vento. No caso das angiospermas, a polinização é feita preferencialmente por animais. Aí aqui é um exemplo, né, de angiospermas. Tá? Você olha árvores grandes, né, com cores muito vibrantes. Outro tipo aqui de angiosperma, essa cheia de frutos. Então você olha e você vê claramente a disposição de frutos ao longo de toda a árvore, né, de todo o vegetal. Aqui você vê flores, né, uma grande quantidade de flores. Então, característica também das angiospermas, presença de flores. Pode ter poucas flores ou muitas, no caso aqui muitas para a gente poder visualizar com facilidade. O ciclo de vida é bem parecido com o das gimnospermas. Então vai haver aqui a transferência de grão de pólen para que haja o ciclo reprodutivo. E no caso das angiospermas, a polinização, que é a transferência de pólen de uma flor para outra, é feita tradicionalmente por alguns animais. Então, animais atraídos pelo néctar, né, pelo cheiro, pela cor, atrás do néctar, eles vão ter o pólen sobre o seu corpo. E quando esses animais forem em outra flor, fazem então a transferência desses grãos de pólen. No caso, um exemplo aqui, né, uma abelha. Então, você percebe que o corpo da abelha está cheio de pontinhos amarelos. Esses pontinhos são grãos de pólen. Então, ela está ali pegando néctar. Esse grão de pólen cai em cima do corpo da abelha. Quando ela vai para outra flor pegar mais néctar, esses grãozinhos são transferidos, são jogados dentro de uma outra flor. Só que não é exclusividade das abelhas, né? Que é um beija-flor. Então, você olha o bico do beija-flor também cheio de pontinhos amarelos, que são os grãos de pólen. Então, também, quando esse beija-flor for para outra flor, para pegar mais néctar, esses grãozinhos de pólen vão ser jogados dentro da outra flor. Também um morcego. Tá? Então, esse morcego também se alimenta de néctar. Você percebe que o rosto do morcego está cheio de pontinhos brancos, né? São os grãos de pólen. E ele, quando ele vai sair de uma flor para outra, ele leva esses grãos de pólen, fazendo assim o que a gente chama de polinização. Beleza, gente? Então, a aula está no canal. Lembre, né? Se você quiser assistir mais de uma vez, entra no YouTube, procura o canal. A aula está com o título e vocês acham então com facilidade. Vou colocar na próxima oportunidade, né, os exercícios sempre para treinar. Peço que vocês sempre façam os exercícios e coloquem uma foto com resolução
nos comentários do próprio Facebook. Fica fácil para a gente visualizar, tá, gente? Até a próxima. Vamos manter esse contato, é importante, já que é a única maneira, né? Presencial ainda não dá, mas virtualmente estou tentando aqui ajudar vocês de alguma forma. Lembrem sempre, ainda estamos na quarentena, no isolamento social, então permaneçam em casa. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.